Hyde, Castelo do Rei Demônio. Objetivo: casse o Rei Demônio Shadnezar. Limite de tempo: 5 horas. Os caçadores chegaram aos portões. Informação previamente organizada. Sung Jin abraçou a sangue vingado enquanto observava. Hildebrandt e Lish estavam tendo uma discussão na frente. A nota de informações mencionou isso. Mas a coisa que devemos cuidar. Sim. Se um mago aparecer, eu o marcarei. Vou deixar o resto para você. Ryushin e um cubo estavam se esticando na terceira fila. Oh! Um Buba estava fazendo sons estranhos enquanto ele pulava levemente no lugar. Ryushin esticou o pescoço de um lado para o outro. Depois tocou no peito de um Cuba. Enquanto dizia: preste atenção. Um Cuba. Eu receberei muito mais contribuição do que você dessa vez. Um Buba abriu a boca em um sorriso. Haha. Vamos ver. O que? Você quer competir comigo? A operadora julgará de maneira justa. Tudo bem. Deixe-nos ver quem é melhor de uma vez por todas. A quarta fila foi onde Araújo e Edward estavam. Araújo, que tinha 40 anos, sempre se queixava de Ed, que tinha 20 anos. Ei! Edward! Por favor! Escute-me dessa vez. Você é bom e tudo menos quando você está fazendo seu próprio negócio. Eu sou mais forte quando faço o que eu quero. Isso é o que eu quero dizer. Esse é o problema. A última linha foi onde Shunsuke e Mustafa estavam. Ambos estavam em silêncio. Shunsuke estava verificando sua besta e Mustafa estava lendo algum tipo de livro. Sung Jin olhou para deles enquanto pensava. Esse é o grupo final da humanidade. Mas um conjunto de grandes peitos apareceu de repente. Sung Jin. Estou ansiosa para trabalhar com você novamente. Sung Jin ficou assustado e deu um passo para trás. A pessoa que compartilhava sua linha era Nada. A empunhadora dupla que usava tanto uma adaga quanto um cajado. Eu estarei ao seu cuidado. Nada. Sung Jin tornou-se amigável com Nada depois de se encontrarem muitas vezes em raids. Ela parecia um pouco intimidante ao se aproximar pela primeira vez devido ao seu uso impiedoso de adagas e massacre de zumbis. Mas era uma mulher amável e de coração caloroso. Espero que essa raid seja a última. Reis demônios geralmente são os bosses finais em histórias ou jogos. Certo? Bem, eu acho. Eu vou fazer uma viagem para a Coreia depois de acabar. Sung Jin. Estou curiosa sobre como você vivia sua vida no mundo real. Eu. Bem. Sung Jin não podia lhe dar uma resposta direta. Ele era órfão desde a infância e tinha vivido uma infância bem difícil e quase não tinha vida. Ela continuou a perguntar. O que você quer fazer quando voltar? Na verdade, não há nada que eu queira fazer em particular. Foi quando Edward entrou na conversa. Você provavelmente encontrará toneladas de coisas que deseja fazer se você voltar. Sung Jin e Nada se viraram para olhar para ele. Ele sempre estava cheio de energia e muitas vezes se convidava para as conversas de outras pessoas. O que você quer dizer? O que você quer dizer com o que quero dizer? Deve ser óbvio. Certo? Uma vez que as raids acabarem, nos tornaremos ricos.
De forma inimaginável assim. Quando Sung Jin inclinou a cabeça, ele explicou. O que você acha que vai acontecer uma vez que as raids acabarem? Nada deu uma resposta comum. 1. Encontrarei minha família e falarei com eles novamente. Mas Sung Jin não podia dizer nada. Ele não tinha família. Edward disse. Sim. Você vai visitar sua família. E então? 1. Eu disse a Sung Jin que eu também visitaria a Coreia. Você pode ir para a Coreia. Mas você também deve ir ver o mundo inteiro. Oh, o mundo inteiro? Edward assentiu como se fosse algo óbvio. É claro que temos que ir em uma viagem pelo mundo. Mesmo que não tenhamos a intenção. Provavelmente teremos que fazer isso. Como os 10 membros finais que salvaram toda a raça humana. O que você quer dizer com isso? Edward respondeu com os braços abertos. É óbvio. Certo? Nós nos tornaremos heróis da humanidade uma vez que as raids acabarem. Nada e Sung Jin disseram ao mesmo tempo. Heróis? Ed mais uma vez assentiu como se fosse senso comum. Claro. Heróis. Como? É porque somos os 10 finais. Teríamos salvado todos os países. Como os últimos 10 heróis que trouxeram salvação à humanidade. Vocês não acham que receberemos boas-vindas de heróis? Sung Jin estreitou os olhos. E exatamente quem saberia disso? Bem, a operadora deixaria todos saberem. Não é? Anunciando os nomes dos 10 finais ou algo assim. Nada também sacudiu a cabeça. Eu não sei. Edward permaneceu otimista. Bem, se não, podemos simplesmente dar uma volta dizendo que éramos. Se todos nós podemos contar exatamente a mesma história, eles não poderão deixar de acreditarem em nós. E as pessoas que morreram ao longo do caminho podem agir como testemunhas. Se colocarmos nossas memórias e experiências em histórias e autobiografias, aposto que elas irão vender loucamente. Provavelmente se tornarão best-sellers em todo o mundo. E se isso acontecer? Não seremos incrivelmente ricos? Seremos? É claro que sim. E não somos apenas heróis. Nós seremos os salvadores do mundo. Não seria estranho se nos tornássemos superestrelas com empresas implorando-nos a aparecer nos seus comerciais. Pode ser até um ponto em que não precisamos mais de dinheiro em nossas vidas. 1. É isso mesmo? Eu nunca pensei muito nisso. Bem, eu também. O que? Aposto que outras pessoas pensam da mesma forma que eu. Não é certo, Hildebrand? A operadora fez um anúncio nesse ponto. Raid começará em 1 minuto. Hildebrand disse da frente. Famosos no mundo todo. Incrivelmente ricos. Heróis da humanidade. Tudo bem. Mas vamos discutir isso depois dessa. Raid. Tenish adicionou. Volte para o seu lugar, Edward. Já vai começar. Edward então fechou a boca e voltou ao seu lugar. Faltava mais 1 minuto. Foi por apenas um momento. Mas Sung Jin teve um devaneio agradável. Nunca pensei nisso. Poderia ser verdade. Tornando-se famoso em todo o mundo e viver como uma estrela.
Se fosse assim, ele finalmente ficaria livre de problemas de dinheiro que o atormentavam toda a vida. Apenas pensar nisso o deixou feliz. Enquanto isso, 10, 3, 2, 1, 0. Hyde começou. Os portões do castelo do Rei Demônio abriram junto com o anúncio da operadora. O mago esqueleto recitava um feitiço usando um cajado que ele segurava na frente dele. Chamas. Todos conheciam os feitiços pelos encantamentos nesse ponto. Todos os caçadores imediatamente se separaram. Eternas do Inferno. Inferno. As chamas vieram voando em direção aos caçadores. Mas, graças à divisão antes da hora, ninguém sofreu dano do feitiço. Os caçadores rapidamente reformaram a formação e continuaram a atacar. Mas, Edward! Mustafá! Tenish gritou alto. Mas era tarde demais. Chamas eternas do inferno. Inferno! Chamas eternas do inferno. Inferno! Cajados de 2 magos esqueleto adicionais lançaram chamas de seus cajados. Escudo anti-magia. Edward e Mustafá lançaram seus escudos anti-magia para proteger os caçadores. Mas aqueles que não conseguiram entrar nas áreas protegidas foram queimados pelas chamas. Ainha! Sung Jin, que estava dentro da área do escudo, acabou brandindo sua espada. Batismo de sangue. Sangue vingado começou a cintilar com um vermelho brilhante enquanto atacava um dos magos esqueleto. Foi um ataque muito arriscado. Se outro mago atingisse Sung Jin com um feitiço alguns segundos após o uso do batismo de sangue, isso poderia significar morte instantânea. Mas Sung Jin acreditava em seus companheiros de grupo. Por sorte, enquanto ele estava confrontando o mago esqueleto, os caçadores que não foram atingidos pelo feitiço já lançaram seus ataques e mantiveram os outros 2 ocupados. Véu. Uma vez que a batalha terminou, os caçadores verificaram as condições um do outro. Você está bem? Felizmente, ninguém morreu. Mas Ilish começou a gritar. Droga! Todos se viraram para encará-lo. Eu lhes disse que criassem proteção nos tanques em caso de perigo. Sua voz era para Edward e Mustafá. Hildebrand estava defendendo-os. Eu peguei o meu. Apareceu ao meu redor. Mustafá encolheu os ombros e respondeu. Bem, parecia que poderia ser ruim se Sung Jin e Shunsuke fossem atingidos. Então eu os protegi em vez disso. Ilish franziu a testa ao responder. Porra! Se você fosse tomar as suas próprias decisões, por que estávamos planejando antes do tempo? Seu Deus lhe disse para fazer isso também? Você está desprezando Deus? As queixas também começaram de outro lado. Por que você não usou isso para mim? Se você pudesse me proteger, eu poderia ter terminado em um piscar de olhos. Todos vocês sabem que eu sou o melhor. Concentrem-se em mim. Aia! Eu não consegui balançar minha lança porque estava muito ocupado esquivando do fogo. Foi Ryushin. Pare de falar bobagens. Temos que responder ao que está acontecendo. Como você pode ser tão autocentrado? Araújo repreendeu. Shunsuke também se juntou. Ele tem razão. Você deve pensar no grupo.
Ryushin então ficou com raiva de Shunsuke e disse: Não me diga o que fazer. Não é da tua conta. Sung-jin coçou sua testa. Várias raids foram arruinadas por causa de lutas como essas. E até o fim. Todos ainda estavam brigando entre si. Sung-jin sacudiu a cabeça. Então ele percebeu que Edward, que sempre estava cheio de energia, tinha uma expressão incrivelmente suja. Foi então que Sung-jin sentiu uma premonição de algo errado. A raid continuou após a discussão. Depois que 4 horas se passaram do limite de 5 horas, o grupo finalmente chegou aos portões para o boss da raid Rei Demônio Shadnizir. Ninguém falou. Mas como nada havia dito, Reis Demônio geralmente são os chefes finais. Certo? Pensamentos semelhantes correram por suas cabeças. Eles estavam mais tensos do que o habitual. Mesmo Sung-jin, que não pensou muito na situação, sentiu elevada expectativa. Se o matarmos, nós realmente podemos ter completado. O Rei Demônio teve uma aparência monstruosa adequada para o nome dele. Sua pele era vermelha com runas negras tatuadas em todo o corpo. Ele tinha chifres crescendo de sua cabeça e um terceiro olho em sua testa. Ele tinha 6 braços e as mãos seguravam uma espada, martelo, bastão, lança e 2 escudos. Todo o seu corpo estava envolto por um material negro não identificável. E sempre que se movia, o material se movia com ele. Aia! Vocês ousam invadir meu castelo. Vocês não valorizam suas vidas? Ele ergueu o manto enquanto se levantava. Venham! Meus súditos! Matem esses intrusos! 3 portais apareceram em seu comando. E monstros surgiram deles. Todos em suas posições. Sung-jin, que avançou para um portal da parte de trás, correu em direção a ele como planejado. O plano era para ele matar inimigos por um tempo, e depois juntar-se ao grupo na frente quando o sinal for dado para o confronto final contra o Rei Demônio. Mas a batalha foi muito mais difícil do que eles esperavam. Foi sabido que 7 caçadores enfrentando o Rei Demônio teriam problemas. Mas Nada e Ryushin não conseguiram lidar adequadamente com os portais aos quais foram designados e foram empurrados para trás. Ei! Cura! Por favor! Ajude-me aqui! Sung-jin também deu o melhor para segurá-los. Mas os monstros surgiram do portal sem parar. Então, eventualmente, ele não estava mais aguentando. Como pré-planejado, Sung-jin pediu ajuda de Edward. Edward! Me ajude aqui! Ele logo ouviu Edward recitar um encantamento. Lança divina da destruição. Lança de Deus. Mas, estranhamente, o feitiço não veio voando em sua direção. Cá! Ah! Em vez disso, ele ouviu gritos de dor vindo do lado dos caçadores. Sung-jin olhou para trás em estado de choque. E então ele ficou surpreso pela segunda vez. Em vez de ajudar Sung-jin, Edward tinha disparado o feitiço contra os caçadores. Sung-jin pensou por um momento. O que está acontecendo? Controle mental? Mas não era isso.
O corpo de Edward que começou a brilhar vermelho era uma prova definitiva. Troll. Sung Jin não podia acreditar em seus olhos. Mas era sem dúvida a prova de um troll. A formação dos caçadores. Que mal estava aguentando contra o Rei Demônio rapidamente se desintegrou devido ao ataque surpresa de Edward. Os outros 6 caçadores que enfrentavam o Rei Demônio foram os primeiros. Pensam em fazer algo diante de minha presença? Que piada! Morram! Enquanto a formação era quebrada, os caçadores foram exterminados em um único golpe. Sung Jin pensou. Por quê? Ainha. Enquanto isso, Ryushin foi morto. Nada também deu alguns passos para trás. E Sung Jin observou como os buracos apareceram em seu corpo. Sung Jin gritou para Ed. Por quê? Ed não disse nada. Ele sorriu fracamente. E pouco depois, todo seu corpo desapareceu por causa do ataque do Rei Demônio. Os monstros agora se juntaram contra Sung Jin. Ki! A sangue vingado gritou. Isso significava que seu HP tinha atingido um segundo de invulnerabilidade havia começado. E outro segundo depois, Sung Jin morreu. Como o humano final a morrer. Ah! Sung Jin abriu os olhos. Um teto familiar entrou em sua visão e ele se sentou na cama. Sentindo sua testa, ele descobriu que estava cheia de suor. Suor frio? Sung Jin soltou um longo suspiro. Aia! Ele reviveu o momento em que morreu em seu sonho. Ele deve ser o único no mundo capaz de fazer isso, já que um homem morto não pode sonhar. Sung Jin, que sonhou com seus antigos companheiros de grupo de sua vida anterior. Pensou neles por um momento quando ele se deitou na cama. Sobre o que ele deveria fazer se fosse encontrá-los novamente. E quem ele escolheria ser seus companheiros mais uma vez? Na primeira fila estava Hildebrand. Ele tinha uma atitude alegre. Mesmo em momentos de perigo. Ele não esqueceria de fazer uma piada, elas geralmente não eram engraçadas. E ele havia dito que sua filha estava no purgatório. Ele era um homem dedicado a acabar com as raids do começo ao fim. Ele passa. Segundo. Ilish. Ele foi um pouco mais difícil. Ele definitivamente teve grande habilidade. Mas ele era muito fácil de ficar com raiva e não tinha flexibilidade. Sempre que alguém se desviava um pouco da estratégia planejada, ele os repreenderia com dureza. Ele é rejeitado. Ele certamente tinha potencial para liderança. Mas dessa vez eu sou o líder. A segunda fila teve ele nada com quem ele já se encontrou. Mais uma vez. Eles vão lutar um ao lado do outro na segunda fila. O primeiro membro da terceira fila foi Ryushin. Como outros membros, a probabilidade dele sobreviver até aqui é muito alta. Apenas alguns capítulos atrás, alguém havia comprado uma lança lendária do leilão que Sung Jin acreditava ser ele. Mas ele não era alguém que Sung Jin queria nos últimos 10 membros. Ele era muito egoísta e orgulhoso. Embora eu tivesse que suportar isso no passado, eu sou muito mais forte do que ele agora. Em vez de eu crescer com ele,
Ele não seria capaz de suportar o meu envolvimento. Rejeitado. Em seguida, foi o Cuba. Ele certamente tinha uma habilidade física inacreditável. Mas ele estava longe do código de ética civilizado e muitas vezes teve problemas com a comunicação. Ele certamente seria capaz de se manter bem. Mas ele muitas vezes fazia algo estranho que chocava demais o resto do grupo. Eu não acho que Cuba passa. Em seguida, Araújo. Ele tinha um alto entendimento de táticas e estratégia. Mas ele também estava no lado irritante. Mas pelo menos ele não tentaria provocar uma briga como Ilish. Ele passa? Não. Não. Ele pensa muito de si mesmo e tem muitas queixas. Ele definitivamente tentará repreender e contradizer também. Próximo foi Edward. Só havia uma escolha. Rejeitado. Não. Mesmo que eu tenha que aguentar ser um troll por uma rodada. Preciso eliminá-lo. Em seguida, Shunsuke. Shunsuke esteve no grupo de Sung-Jin 2 vezes para a raid final. Mas ele sempre ficou em silêncio. E Sung-Jin nunca teve a oportunidade de conversar com ele. Ainda não sei nada sobre ele. Então, por enquanto, é uma decisão adiada. Ou isso significa que eu deveria simplesmente rejeitá-lo nesse ponto? O último foi o curador Mustafa. Ele veio de um contexto cultural diferente. Então ele era ocasionalmente difícil de entender. Mas ele estava profundamente motivado para acabar com as raids para salvar sua família. E o número de curandeiros hábeis era baixo para começar. Ele passa. Agora que ele pensou nisso. Além de nada e ele mesmo. Apenas 2 dos 8 caçadores restantes passaram em seu julgamento. Hildebrandt e Mustafa. Sung-Jin pensou neles por um momento. Embora fossem de uma cultura muito diferente, eles também eram bastante semelhantes em alguns aspectos. Sung-Jin tirou um momento para pensar sobre o que era. E logo, ele encontrou a resposta. Família. É isso. Outros também tinham famílias. Mas os 2 homens eram os únicos que haviam levado as fotos da sua família em suas carteiras quando foram arrastados para as raids. Olhe Sung-Jin. Elas são minhas filhas. Todas se assemelham à sua mãe. Não são muito bonitas? Em nosso país, todos vivemos juntos. Olhe. Essa é minha esposa. Meu filho. Minha filha. Meu irmão. A esposa do meu irmão. Os 2 homens foram profundamente motivados pelo desejo de resgatar suas famílias e sentiram um forte senso de responsabilidade para colocar fim às raids. Sung-Jin sorriu enquanto pensava neles. Bem, não é como se todos os pais fossem como eles. Sung-Jin era um órfão abandonado. Sung-Jin levantou-se da cama. Mas quando ele distraidamente olhou para a janela, viu luzes escorrendo no quarto através das lacunas das persianas. Sung-Jin caminhou até as janelas e abriu as persianas. O sol já estava alto no céu. Ele lembrou que ele tinha um almoço com Seren.
Operadora. Que horas são? 11 horas. 42 minutos. 32 segundos. Não houve muito tempo antes do seu encontro com Seren. Sung Jin começou a se preparar apressadamente. Um demi-humano com a cabeça de um leão e corpo de um humano veio para perguntar: como você gostaria que seu bife fosse preparado? Sung Jin ficou duro. Ele não estava familiarizado com esse tipo de lugares. Seren respondeu primeiro. Min. Eu gostaria que fosse feito médio raro. Sung Jin pediu rapidamente o mesmo. Ah. Eu também. O lugar onde Sung Jin foi teletransportado era um restaurante sofisticado com uma orquestra clássica sendo tocada de fundo. O restaurante estava perto da casa de leilões. No último andar do único prédio de 5 andares no Mercado Negro. Asterisco, eu sabia que esse lugar existia. Mas ele nunca pensou que viria a este local hoje quando Seren o teletransportou aqui. Sung Jin estava cortando seu bife com inexperiência com a faca e o garfo enquanto trocava palavras com ela. Foi seu segundo encontro. Mas ele ainda falou menos do que a última vez. Se eles estivessem no meio de Seul, eles poderiam ter compartilhado algumas palavras. Mas no meio das raids onde as pessoas foram forçadas a matar ou ser mortas, o único assunto sobre o qual eles podiam falar era das raids. Se você ver alguém bom durante as raids, recomende-os. Recomendar? Sung Jin assentiu. Sim. Para torná-lo um de nossos companheiros. Que bom. Há alguns critérios. Mas antes de tudo é ser um bom humano e ter um forte senso de trabalho em grupo. Como você pode dizer? Essas raids não podem ser concluídas sozinhas. Entendo. Seren assentiu rapidamente com suas palavras. Ela tinha visto muitos trolls. Ela entenderia melhor do que qualquer outra pessoa. E seria melhor se eles também fossem fortes. Certo? Sim. Claro. Embora Okpa seja provavelmente o mais forte. Ouvir a palavra Okpa ainda era estranho. Bem. Sim. E? Não. Isso é tudo. Essas duas coisas. Bom e forte. Bem. Isso. Eu acho que será difícil. O que foi? Encontrar alguém simultaneamente bom e forte. Essas raids recompensam o comportamento egoísta. E é por isso que existem trolls. Ela pensou da mesma maneira que ele. Eu também acho. Mas não é como se não houvesse nenhum. Na verdade, é porque eles são raros que eles têm valor em ser encontrados. Entendo. Eu entendo. Opa! Eu vou procurá-los. Obrigado. Dependerei de você. Companheiros. Você diz? 3 da tarde, Sung Jin estava comendo waffle com franz em uma casa de vaifres. Suas mãos estavam ficando pegajosas com o molho e... assim. Comer era muito menos gracioso do que antes. Mas Sung Jin preferia isso. Sim. Companheiros. Pessoas que queremos adicionar como um escolhido como você. Que animador. Obtendo mais escolhidos. Há outros 2 além de você.
Ah! Eu vi uma deles. A beldade asiática de antes. Sim. Bem. Também existe uma beldade ocidental. Mesmo? Sim. Ela não parece uma caucasiana estereotipada. Mas ela é da Europa como você. Oh! Entendo. Mas está bem. Senhor. Quem? O que é? Escolhendo companheiros pela aparência. E não é isso. Só aconteceu. Haha, foi uma piada. Uma piada. E eu sou um homem. Afinal, eu gosto de ter mulheres bonitas ao nosso lado. De qualquer forma. Se você vir qualquer pessoa confiável e forte, avise-me. Eu entendi. Kay. Você não viu a última vez. Quando me chamou por ajuda. A arqueira que estava ao meu lado? Eu não vi. Nada disse enquanto colocava um garfo envolto em macarrão na boca. 7 da tarde. Sung Jin estava tendo seu terceiro encontro no dia com nada. Sung Jin. Estou ansiosa para trabalhar com você novamente. Era muito diferente do que quando a viu em seu sonho. Seren era o mesmo. As mulheres pareciam ser criaturas que modificam drasticamente o seu comportamento com base em níveis de amizade. A situação era bastante terrível. Não devo ter notado isso. Kay. Bem. Isso faz sentido. Acho. Já que o sopro do dragão estava sendo lançado contra você quando falamos. De qualquer forma. Então há uma mulher asiática de cabelos compridos e outro cara? Sim. Então. Quantos lugares vazios restam? Tomando o raid de 10 membros como padrão. 6 lugares. 6. Ela largou o vinho para olhar pela janela. A cena noturna do mercado negro era visível através da janela. Depois de olhar a luz para fora, ela disse para ele: companheiros fortes mas confiáveis. Existem mais 6? Ela falou como se também tivesse experimentado a última raid. Então, nada se sente assim também. Sung Jin disse para ela. Então, se concentre na confiabilidade. Como eles chegaram até aqui? Eles já provaram que eles são hábeis. E sobre ser forte? Ser dado o título de escolhido provavelmente pode compensar a diferença. Provavelmente. Isso é apenas um palpite. Mas todos que receberam o título de o escolhido provavelmente sobreviverão até o fim. A passiva do escolhido é tão gigantesca como um status. E podemos pedir ajuda quando em perigo. Mas me chamar o tempo todo também é um problema. Ela sorriu para o comentário e disse: eu sei. Eu sei. De qualquer forma, eu vou deixar para você. Se houver alguém que você recomendaria como companheiro, me avise. O que você fará depois que você for chamado? Eu preciso entrevistá-los. Nada abriu os olhos bem como ela disse. Entrevistá-los? Sim. Entrevistá-los. Eu preciso encontrá-los cara a cara e trocar algumas palavras. Ver sua força aproximada e verificar se eles têm as qualidades corretas para se tornarem nossos companheiros.
Ainda assim, não será fácil. Nada sorriu. Kay, você está agindo como um tipo de CEO. Sung Jin franziu a testa um pouco. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma forma de retrucar. Depois de se separar de nada, Sung Jin voltou para seu quarto. Mas apenas alguns segundos depois. Knock knock. Da Lupin chegou e bateu na porta. O que foi? Da Lupin? Os recibos já chegaram da casa de leilões hoje. Senhor. Caçador. Pensando nesse ponto. Também havia essa possibilidade. Sung Jin rapidamente se levantou para abrir a porta. Da Lupin entregou os recibos, bem como a nota de informações para a próxima raid. Obrigado, Da Lupin. Da Lupin inclinou-se profundamente e saiu. Sung Jin colocou a nota de informações conforme ele verificava o número de recibos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 recibos. Todos os itens no leilão foram vendidos. Eu sabia. Eu leiloei os itens perfeitamente. Sung Jin colocou os recibos no cubo. Ele então perguntou à operadora. Então, quantas moedas negras eu tenho? Você tem 46.215 moedas. Com esse montante, ele poderia comprar o cajado de Helix e o Elixir. Sung Jin desceu para o primeiro andar. Enquanto pensava. Como prometido. Soldamir estava esperando por ele. Sung Jin perguntou a ele. Então, como a pesquisa está progredindo? Ele tinha encarregado Soldamir de pesquisar sobre Aió, Anel do Grande Sábio, ontem. Em sua pergunta, Soldamir respondeu: Mestre, consegui obter algumas ideias.